todos muito bem-vindos a mais uma palestra da ACIPEC. Hoje eu estarei abordando o tema A Doença, promovendo autoconhecimento e autopacificação. Meu nome é Silvana Caetano Costa Demarque e eu vou compartilhar com vocês minhas pesquisas a partir do diagnóstico de um câncer e como o paradigma consciencial me ajudou no enfrentamento da doença. Eu sou pesquisadora da conscienciologia e aproximadora, isto é, participante da técnica energética para-reurbanológica grupal APROCIM, realizada semanalmente pela ACIPEC. A ACIPEC é uma instituição independente de pesquisa, estudos e ensino fundamentados prioritariamente na conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos e sua sede fica na cidade de Jundiaí, São Paulo. Convido a todos a conhecerem a ACIPEC, participarem dos nossos cursos e também fazer parte deste mega projeto assistencial que é a APROCIM, cujo objetivo principal é auxiliar energeticamente o processo assistencial ao planeta. Para maiores informações, acessem o site acipec.org. O que é a conscienciologia? A conscienciologia é a ciência dedicada ao estudo da consciência de modo integral, considerando todos os seus veículos de manifestação, as múltiplas dimensões, as múltiplas vidas e a evolução da consciência. Ela foi proposta pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira em 1981 e procura responder questionamentos como de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui nesse planeta. E o que é a consciência? A consciência somos todos nós. Sou eu, é você que está assistindo esta palestra, seu pai, sua mãe, seu vizinho, conhecida como self, ego, individualidade, essência do ser humano, alma, espírito, em outras linhas de conhecimento. A base deste novo paradigma consciencial é o princípio da descrença, isto é, não acredite em nada, nem mesmo no que está ouvindo aqui nesta palestra da ACIPEC. Analise, reflita e, se possível, experimente. Depois tire suas próprias conclusões. Não existe na conscienciologia a ideia de convencer as pessoas de nenhuma verdade absoluta, apenas de esclarecê-las, incentivando a todos que busquem a autoexperimentação, refutando ou aceitando estas novas ideias. A conscienciologia trabalha com hipóteses e se utiliza de um modelo de estudo para pesquisar a consciência a partir de determinadas premissas. A primeira premissa é o holossoma, ou o conjunto dos corpos com os quais nos manifestamos. São eles o corpo físico, chamado de soma. Na vigília física, nós vemos apenas o corpo físico, mas acoplado a ele existem mais 3 outros corpos. O primeiro deles é o corpo energético, chamado de energossoma, ou o corpo das energias, que dá vida ao corpo biológico. O segundo é o corpo das emoções, chamado de psicossoma, ligado energeticamente ao corpo físico, conhecido em outras linhas como perispírito, corpo astral. E o terceiro é o corpo do discernimento, chamado de mental soma, que é o corpo da razão, relacionado às nossas ideias, nossa parte mental. Estes corpos se manifestam em dimensões diferentes. O corpo físico se manifesta neste planeta onde estamos. No extrafísico, nos manifestamos através do psicossoma, do mental soma
e também há a soltura do corpo energético. A primeira premissa, então, é: a consciência possui vários corpos de manifestação e ela não é nenhum destes corpos, ela está além deles. A segunda premissa: nós temos uma vida que é bioenergética. O que conecta estes corpos mais sutis, o psicossoma e o mentalsoma, ao corpo físico é o corpo energético. A possibilidade de compreender mais, dominar mais as nossas energias nos leva a viver com mais lucidez nesta dimensão intrafísica. O corpo energético é a interface com o nosso corpo biológico. É ele quem tem a vitalidade. No momento que este corpo energético tem uma ruptura total, isto é, chamado de morte biológica, ou dessoma, descarte do soma. A terceira premissa deste paradigma é: se a consciência atua com vários corpos em diferentes dimensões, ela é uma consciência multidimensional. O tempo todo estamos tendo manifestações multidimensionais, seja com mais ou com menos lucidez. Às vezes, podemos perceber mais através, por exemplo, de uma saída fora do corpo, ou um fenômeno de clarividência, onde você vê uma consciência que já não tem mais o corpo físico, já passou pela morte, ou ainda uma clareaudiência, onde você ouve as consciências extrafísicas. Nestes momentos, percebemos que todos temos uma vida que é multidimensional. Após a morte biológica, deixamos este corpo físico denso que não nos serve mais, também o corpo energético, e vamos viver com os corpos mais sutis em outras dimensões. A quarta premissa: se temos vários corpos de manifestação, nos manifestando em várias vidas, então a consciência não morre. Esta não é nossa única existência. Já vivemos várias vidas e ainda vamos viver muitas mais. Esta é a vida que estamos nos manifestando agora, com este corpo, com este gênero, nesta cultura, nesta etnia, neste país no qual nascemos. Temos alternâncias de vidas. Vivemos aqui por um determinado tempo no intrafísico como estamos agora. Depois, descartamos o corpo físico, ou seja, passamos pela morte biológica e vamos viver no extrafísico por mais um período. Estudamos, nos preparamos, ganhamos um novo corpo físico e renascemos, chamado pela conscienciologia de séries existenciais ou seriexes. A quinta premissa: à medida que a consciência vai ficando mais lúcida, ela vai entendendo que existe uma lei de causa e efeito. Esta lei de causa e efeito é uma lei maior, uma ética cósmica, que a conscienciologia denomina de cosmoética, que aconteça o melhor para todos. Ela influi diretamente na evolução das consciências. A partir do que pensamos, sentimos e agimos, vamos emitindo uma onda que irá ressoar com pessoas que estão na mesma frequência. A sexta premissa é o universalismo. É a filosofia da conscienciologia. Todas as consciências estão em evolução com suas singularidades. É o conjunto de princípios baseado nas leis do universo, contrários ao individualismo, à segregação e ao sectarismo. Busca compreender todos os elementos do cosmos de forma mais fraterna e pacífica, diminuindo conflitos, respeitando e acolhendo a todos indistintamente. E essa foi uma breve abordagem das bases do paradigma consciencial para facilitar o entendimento de quem possa estar tendo contato com estas ideias pela primeira vez. Agora vamos entrar no tema da palestra. Em março de 2014, após eu ter iniciado contato com as ideias da conscienciologia, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Eu tinha certeza
que a minha maneira de ver o mundo, as pessoas, os problemas, minhas posturas e os conflitos que eu alimentava havia criado doença. Sempre pratiquei atividade física, yoga, caminhadas, boa alimentação, acompanhamento médico periódico, não consumia bebidas alcoólicas, nunca fui tabagista e meu peso sempre foi controlado. Muito atenta a qualquer alteração, eu sempre procurei orientação médica. Acreditava que estes cuidados seriam suficientes para evitar qualquer tipo de doença grave. A descoberta do câncer começou a promover em mim algumas reflexões. O jeito como eu me manifestava era o mais saudável? O que a doença queria me dizer? Por que neste órgão? O que teria a aprender com ela? O que eu precisaria mudar? As ideias de mudança de alguns traços do temperamento vinham como resposta à maioria dos meus questionamentos. Eu teria que promover transformações e modificar a mim mesma para melhor. A partir do estudo da conscienciologia, eu estava aprendendo que na vida intrafísica todos temos compromissos evolutivos e, portanto, não viemos a passeio ou a lazer unicamente. Assisti a uma mini tertúlia do professor Valdo, onde ele dizia: nosso temperamento é um mega foco evolutivo. Vencer a si próprio é mais difícil do que vencer o mundo. Nosso maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Eu entendi que a gratidão era um sentimento que deveria fazer parte do meu dia a dia. Comecei a agradecer a tudo e a todos, especialmente as consciências que me ajudaram nessa vida. Buscava entender quem eu era neste momento, nesta existência, quais compromissos eu poderia ter assumido antes de renascer e ainda não havia cumprido. Tentava equilibrar o humor, ser mais tolerante e, apesar de ter pouco conhecimento da conscienciologia, sentia que o trabalho diário com as energias, através da prática do EV, seria um caminho a seguir para melhorar meu ambiente e iniciar a busca pelo autoconhecimento. O EV é uma técnica de autodefesa energética em circuito fechado, que consiste em concentrarmos nossas energias no alto da cabeça, conduzindo este fluxo até os pés, acelerando cada vez mais essa circulação até atingir o estado vibracional, ou EV, promovendo uma limpeza, uma varredura por dentro e por fora do corpo e também nos ambientes. Eu tentava descobrir por onde deveriam começar as mudanças. Meu foco teria que ser no prioritário. Para isso, eu estava disposta a estudar, escolher técnicas de autopesquisa e descobrir o que eu deveria fazer. Isso incluía mudanças no padrão dos meus pensamentos e sentimentos, melhoria do meu domínio energético, assumir as qualidades pessoais e ter mais prática da projeção consciente, com o objetivo de perder o medo da morte. A projeção consciente é também conhecida como viagem astral, desdobramento, onde a consciência se percebe fora do corpo. Caso fosse o momento da minha dessoma ou morte, eu queria aprender mais sobre a evolução da consciência, para poder realizar mudanças, mesmo que de pequenas coisas. Tentava não me vitimizar, nem ficar reclamando ou revoltada, diminuindo o emocional diante da família. Eu fui percebendo, à medida que estudava, me dedicava à mobilização das energias, a presença do amparador extrafísico, que é uma consciência técnica auxiliadora, conhecida também como benfeitor extrafísico. Eu tive uma projeção consciente, onde na sala que se realizava a minha cirurgia, estava um professor da CIPEC, exteriorizando energias. Me senti amparada, acolhida e protegida. Comecei também a praticar a técnica do Jin Shin Jitsu, que é uma arte de harmonização da energia vital. Ela promove bem-estar, vitalidade, disposição, dissolvendo o estresse físico, mental, emocional, estimulando nossa capacidade natural
de regeneração do corpo. São sequências simples que podem ser auto-aplicadas apenas segurando alguns dedos das mãos. Nós vamos, com isso, reduzindo desarmonias como preocupação excessiva, insegurança, medo, depressão, fadiga, insônia, tensão e dor. Durante o tratamento, eu trabalhava as minhas energias, instalava o estado vibracional e aplicava as sequências do Jin Shin Jyutsu. A cirurgia foi bem sucedida e iniciou-se o tratamento quimioterápico. Passei muito bem pelo processo, com poucos efeitos colaterais. Eu comecei então a buscar mais informações sobre possíveis causas do câncer de mama e também como a conscienciologia abordava a doença, através de livros, artigos na internet, assistindo palestras, tertúlias conscienciológicas, para maior entendimento do paradigma consciencial. Quanto mais eu pesquisava, percebia a lógica e a tranquilidade que essas novas ideias me proporcionavam. Através de uma tertúlia conscienciológica, eu vi a indicação do livro Anticâncer, do Dr. David Servan Schreiber. Segundo ele, aprender a lutar contra o câncer é aprender a nutrir a vida dentro de nós. Ele foi um médico e pesquisador que lutou contra um câncer trabalhando com a prevenção, buscando, principalmente na alimentação, as defesas naturais para vencer a doença. Em seu livro, ele dá muitas dicas de alimentos que devem ser evitados, como, por exemplo, o consumo excessivo de açúcares refinados e farinhas brancas, o ômega 6, os óleos vegetais e as gorduras animais. Pela sua pesquisa, os melhores alimentos anticâncer no dia a dia são as frutas, as verduras, os legumes, as leguminosas, a cúrcuma, as ervas e os condimentos. Diz ainda que mesmo que existam muitos fatores desencadeadores do câncer, na maioria das vezes a doença só se desenvolve quando encontra um terreno favorável, por exemplo, emoções desequilibradas. Ele sugere que podemos colocar um pouco mais de consciência no nosso dia a dia para modificar nossas atitudes e ter uma vida mais equilibrada e saudável. Assistindo a um programa chamado Ciência e Consciência, eu vi a entrevista da professora de Conscienciologia Bárbara Seotto, divulgando seu livro Diário de Autocura, da doença à saúde consciencial. Embasada em suas vivências desencadeadas a partir da descoberta de um câncer incurável e em fase avançada, a autora esclarece sobre como podemos nos preparar para o descarte do corpo físico de modo maduro e saudável, chamando a atenção para as mudanças pessoais e reconciliações realizadas antes da morte. Diz ela, não existe a possibilidade de se ter saúde consciencial, mantendo a postura imatura de culpar os outros ou a vida pela situação pessoal apresentada, seja ela qual for. As experiências atraídas por nós para serem vivenciadas são os resultados do conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos e energias emitidos ao longo do tempo. Se quisermos ter experiências positivas, precisamos começar a nos manifestar com melhores pensenes o quanto antes. O pensene é um neologismo que significa pensamento, sentimento e energia. Para a Conscienciologia, o pensene é a unidade indissociável da manifestação da consciência, isto é, eu tenho um pensamento que gera um sentimento e uma energia com a mesma qualidade do que pensei e senti. Não há possibilidade de se ter um pensamento sem que associado a ele estejam um sentimento e um fluxo energético. Quanto mais pensamentos e sentimentos harmoniosos e positivos eu tivesse, mais perceberia à minha volta os mesmos padrões de energia. Se os meus pensamentos fossem de gratidão, bem-estar e positividade,
minha energia teria o mesmo padrão, promovendo saúde física. Se, ao contrário, os meus pensamentos fossem de mágoa, culpa, ressentimento e raiva, meus sentimentos e minhas energias teriam o mesmo padrão, podendo desencadear doenças, atingindo o corpo físico em um órgão mais sensível. Pesquisas realizadas na Universidade de Londres sobre possíveis causas do câncer de mama concluíram que perdas afetivas, desilusões e frustrações estão entre os processos mais comuns relacionados diretamente a este tipo de câncer. Os doutores Carl e Stephanie Simonton, pioneiros na pesquisa de câncer, a partir da compreensão de processos psicoafetivos, observaram que pessoas com tendências a esse tipo de câncer apresentam inclinação para guardar ressentimentos e marcada incapacidade de perdoar. Foi ficando claro para mim que eu era responsável por tudo que me acontecia e que essas vivências não tinham contexto algum de punição, servindo apenas de instrumento de educação evolutiva, diz a professora Malu Balona. A própria consciência é responsável pela forma de aprendizado, em geral inconsciente, escolhida para enxergar os traços a serem modificados. Eu tentava pensar e raciocinar de forma mais positiva, procurando não remoer problemas e não pensar mal das pessoas. Comecei a me questionar a todo momento. Como eu me expresso? Como lido com os meus sentimentos no dia a dia? O que eu penso na maior parte do meu tempo? Como funciona? Eu compreendi que os meus pensamentos deveriam ser mais racionais, com mais discernimento e higiene mental. Os meus sentimentos teriam que ser mais equilibrados, evitando os emocionalismos, e as minhas energias deveriam ser trabalhadas diariamente, promovendo blindagem energética. Fui estudando, me aprofundando nos novos conceitos e entendendo que eu nada tinha a perdoar aos demais. Primeiramente, teria que perdoar a mim mesma por ter permitido que tal situação ocorresse. Só existiria cura com minha mudança pessoal para melhor. A minha meta principal era vencer a mim mesma. Eu comecei a fazer um levantamento dos meus conflitos pessoais. Eu entendi que a reconciliação era necessária para atingir a autocura e a pacificação íntima, e que a base para iniciar o processo da mudança era entender as limitações do outro. Eu teria que ser menos reativa, mais pacífica, qualificando minhas energias em busca da saúde. A autoanálise detalhada das reações pessoais ajuda a consciência a se entender melhor. A escritora e psicoterapeuta Bishop, em seu empenho para superar o câncer considerado incurável, refere-se à informação recebida por seus terapeutas sobre a importância de ressignificar e superar seus ressentimentos, conforme descreve. O ressentimento perpetua as mágoas do passado, juntamente com sua carga emocional plena, de modo que a dor antiga é revivida várias vezes, acompanhada por seu complemento original de estresse, tensão e depressão, que agem como um freio sobre as defesas do corpo. Eu tive uma vivência projetiva, onde em um curso na CIPEC, uma consciência extrafísica, sinônimo de desencarnado, se aproximou, me dizendo para eu ler o livro sobre autocura. Eu encontrei o livro da professora Malu Balona, Autocura através da Reconciliação. Ela propõe várias técnicas para enfrentamento e superação de mágoas e ressentimentos pelo caminho da reconciliação. Comecei a questionar sobre o que eu posso melhorar em mim para enfrentar essa situação. A minha saúde dependeria também do que eu pensasse a respeito de mim mesma. Não pensar mal de mim
me daria mais facilidade para pensar bem do outro. Eu deveria buscar a antivitimização e a autobenignidade, lembrando que todos estamos aqui para melhorar. Precisaria usar o que eu tinha de melhor, minhas qualidades, para enfrentar e tentar superar as situações do cotidiano, assumindo minhas responsabilidades nas situações de conflito, sem culpar os demais pelo que me acontecia. Estava aprendendo que as crises eram oportunidades de crescimento e que era necessário aprender a solucionar problemas de acordo com a cosmoética, isso é, que fosse a melhor solução para todos os envolvidos, não somente para mim. Tentava olhar o lado bom das pessoas. Teria que enfrentar meus traços imaturos de rancor, mágoa e ressentimento. A reatividade imediata a tudo que fosse contra a minha opinião era um traço que eu precisava reciclar. Eu tive uma projeção consciente onde uma pessoa do meu grupo K me contrariava. Imediatamente peguei umas balas de goma e esfreguei com muita força em sua cabeça, deixando claro o quanto eu necessitava trabalhar esta postura imatura e ser mais pacífica para não reagir com descontrole quando fosse contrariada. Me questionava por que essa necessidade de sempre ter razão. Teria que aprender a abrir mão disso. Era o meu ego querendo ser dono de verdades absolutas. É um traço enraizado que eu procuro trabalhar no dia a dia, me lembrando sempre que os fatos ocorrem independente da minha concordância. Assim como eu, todas as consciências são dotadas de livre-arbítrio. Nada, nem ninguém, nenhum fato ou fenômeno precisa do meu endosso para ocorrer ou existir. Eu não podia mudar a biografia das pessoas. Eu teria que investir e modificar a minha própria biografia. Cada um tem o direito de ser como é. Tentava adquirir um novo olhar para as situações do cotidiano. Os mais próximos eram os maiores desafios e a desconstrução disso exigiria vontade e determinação da minha parte. Eu utilizei algumas técnicas descritas no livro da professora Malu Balona. Uma delas, bem bacana, a técnica do binômio admiração-discordância, que consiste em você compreender o posicionamento do outro, mesmo discordando. Ela explica: compreender não é o mesmo que concordar. Achar que somos obrigados a ter afinidade total com o outro é um erro comum. Pode-se discordar compreendendo. Eu não quero mais ter este tipo de sentimento. Porém, o outro pode fazer o que quiser. Não tenho nenhum poder sobre isso. O problema não é contra a pessoa. Posso discordar da sua ideia, mas não posso utilizar isso para ficar antagônica a ela, tentando respeitar o momento evolutivo de cada um. Fui tentando realizar o enfrentamento do mal-estar sem jogar os problemas para debaixo do tapete. Percebi com o tempo que algumas das situações que antes me desequilibrava não me incomodavam mais. Isso começou a promover em mim um enorme bem-estar. Eu compreendi que a autocura era um posicionamento íntimo, uma conduta. Por exemplo, me tornar um ser mais pacífico e ajudar outras pessoas. Comecei a entrar em contato com a autopacificação, percebendo que era um estado de tranquilidade, onde eu poderia ter mais serenidade, mais confiança e mais acalmia. Conseguiria ter uma convivência melhor comigo mesma e também com as outras pessoas. Não significava o final dos conflitos, mas a mudança de olhar para os problemas, encarando as dificuldades como oportunidades evolutivas. Comecei a entender a importância de conviver em paz. Quanto mais equilíbrio eu tivesse, maior seria a saúde do meu holossoma ou dos meus corpos de manifestação. Deveria me autoaceitar, procurando ter um conceito mais positivo sobre mim mesma. Também uma vigilância pensênica para cuidar
e não me intoxicar com os meus próprios pensamentos. A pacificação íntima é um caminho a ser buscado para uma vida mais serena e mais tranquila. Eu fui compreendendo que à medida que formos nos conhecendo mais, vão ficando claros os traços da nossa manifestação a serem reciclados. Que nada melhora sem nosso esforço de mudar para melhor todos os dias. Que é necessário aprender a ouvir, calar, ceder e conviver da forma mais harmoniosa possível. Que guardar mágoas não é um bom negócio, pois elas podem gerar doenças e o enfraquecimento do sistema imunológico. Que perdoar é dizer não ao sofrimento, e assim é uma atitude libertadora que a consciência dá a si mesma. E que a existência intrafísica, sem a prática assistencial, fica sem sentido, e assistir ao próximo acrescenta um propósito claro à nossa vida. Hoje, sinto imensa gratidão pela oportunidade do aprendizado, do autoconhecimento e da autopacificação. Eu quero fazer um agradecimento especial à ACIPEC por me apresentar o paradigma consciencial, modificando totalmente a minha compreensão da vida. Foi um desafio para mim escrever e apresentar essa palestra, me proporcionando autoenfrentamento, autoexposição e várias dicas dos amparadores. A minha intenção, ao escrevê-la, foi ajudar consciências que talvez estejam passando por problemas semelhantes que possam encontrar, através do autoconhecimento, os seus próprios caminhos de superação. É a minha forma de retribuição por tantos conhecimentos adquiridos e assistência recebida dos amparadores intra- e extrafísicos. Meu muito obrigada a todos vocês pela atenção. Eu vou deixar aqui meu e-mail, caso queiram entrar em contato. É silvanademarque@gmail.com. Um abraço.